Fala galera do YouTube! Olha só, nessa aula eu vou falar com vocês sobre lógica de programação e vou dar uma introdução à lógica de programação. Tudo o que você precisa saber de lógica de programação antes de começar a aprender Python. Mas presta bastante atenção porque tem algumas coisas que eu vou explicar aqui que podem ser meio controversas, tá? Então, vamos lá! E ó, antes de eu começar o vídeo, nem pensa duas vezes. Aqui embaixo tem um botão ali, ó, se inscrever no canal e curtir o vídeo. Curtir o vídeo você pode deixar para o final do vídeo, para ver se você gostou ou não. Mas se inscrever no canal, você tem que se inscrever agora. Clica ali, ativa o sininho, não perde tempo, senão você vai perder os outros vídeos que a gente vai mandar e depois vai ficar choramingando. Então, já se inscreve aí no canal. Agora, indo para o vídeo de hoje. O que é a lógica de programação, né? E o que você precisa saber de lógica de programação para começar a aprender Python ou qualquer outra linguagem de programação? Bom, para a gente falar disso, eu vou só dar um pequeno passo atrás, que é para que serve a programação, né? Então eu montei essa apresentaçãozinha aqui para ajudar a me guiar e também isso aqui vira uma mini apostila. Você quer essa mini apostila? Quer? Bom, se você quiser, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para o pessoal da minha equipe para deixar isso aqui em formato PDF aqui na descrição. Um link para você clicar lá e poder baixar essa mini apostila aqui, ó, com toda a explicação do que eu vou dar aqui nessa aula para vocês, beleza? Então você pode ir lá na descrição e baixar se você quiser. Mas agora vamos lá para o conteúdo efetivamente. Para que serve programação? Antes da gente entrar em lógica de programação, vamos lembrar, para que serve a programação? Basicamente é para a gente mandar o computador, né, fazer alguma coisa, que pode ser basicamente qualquer coisa, né, entrar na internet, buscar uma informação, automatizar algum processo, enviar um e-mail, enfim. Mandar o computador fazer o que a gente quiser. Basicamente é isso. E aí, quando a gente programa, o que a gente está fazendo programando? A gente está criando algum tipo de programa, algum tipo de site, algum tipo de automação, ou seja, alguma ferramenta que vai ajudar a gente a concluir algum objetivo. Beleza? E aí você pode usar isso para criar sites, para criar automações que vão facilitar muito o seu trabalho, ou até para usar em algumas coisas que a gente não conseguiria fazer, como trabalhar com ciência de dados, inteligência artificial e toda essa área é super interessante. Beleza, só que aí, o que é a lógica de programação que o pessoal fala assim, ah, você deveria aprender lógica de programação antes de aprender a programar? Basicamente, quando você pensar em lógica de programação, eu quero que você pense o seguinte, qual é a sequência de coisas que eu tenho que fazer para esse meu programa funcionar? E aqui nessa aula ainda, nesse vídeo ainda, lá no final dele, eu vou fazer com vocês um exemplo prático. A gente vai pegar um desafio e vai falar, beleza, qual seria a lógica de programação para resolver esse desafio daqui? Então, quando o pessoal fala de lógica de programação, eu quero que na sua cabeça venha assim, a sequência de passos que eu tenho que fazer para conseguir resolver um desafio, como se fosse uma receita de bolo mesmo. O que é a lógica de programação de fazer um bolo? É o passo a passo que você precisa seguir naquela receita para fazer um bolo. Assim também é com o programa. Só que a receita do bolo ela já vem pronta para você. O programa, você vai construir esse passo a passo, essa lógica. Beleza? Só que aqui eu tenho uma observação muito importante para você, que foi aquilo que eu falei que podia ser um pouco controverso, que é o seguinte. Minha opinião é o seguinte, aprender lógica de programação ou fazer um curso só de lógica de programação é algo extremamente teórico e que não tem muita aplicação prática. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, a lógica de programação é a sequência de passos que você tem que seguir para conseguir resolver um desafio. Só que aprender lógica de programação sem, por exemplo, aplicar isso com Python, né, sem aprender Python junto, é que nem você tentar aprender estrutura gramatical sem saber as palavras. É como se eu tentasse olhar uma frase e falar, isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é o predicado, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, mas eu não sei ler, não sei escrever, não sei as palavras que estão escritas ali dentro, não entendo nada daquilo. Então assim, de verdade, não vai servir para nada você aprender lógica de programação sem aprender uma linguagem de programação. Então, minha opinião é que é o seguinte, o que eu vou te ensinar nesse vídeo daqui é tudo realmente que você precisa, digamos assim, de saber de lógica de programação para partir para aprender Python direto. E aí, por que você talvez já tenha tentado aprender Python e não conseguiu? Provavelmente porque você caiu num vídeo, ou caiu num curso, ou viu na faculdade alguma coisa que estava estruturada sem uma didática, que não pensava em eu preciso ensinar a pessoa o Python, né, a linguagem de programação, junto com a lógica de programação. Porque não faz sentido separar essas coisas. Não faz sentido você separar lógica de programação e linguagem de programação. Essas duas coisas você aprende junto. É igual como eu estava falando, é igual ler e escrever, né? Você aprende a ler, aprende a escrever e aí você aprende a estrutura gramatical das coisas. Não adianta você aprender a estrutura gramatical se você não sabe ler e escrever as palavras. Beleza? Então, foi o que eu falei, o que eu quero mostrar para você aqui é o que você precisa saber de lógica de programação.
Agora, fora do que está aqui nesse vídeo, eu sinceramente não acho que tem necessidade de você fazer um curso de lógica de programação. Eu acho que você tem que encontrar uma pessoa que consiga te explicar bem, uma pessoa que consiga te explicar bem, com uma didática legal e que consiga, ao mesmo tempo que te ensina o Python, como no nosso caso aqui, te ensine dentro daquele programa que você vai construir, dentro do exemplo que a gente vai fazer, a lógica de programação. E esse é o nosso objetivo aqui no canal. Então, ó, via das dúvidas, já vai para os outros vídeos do canal aqui para aprender. Mas vamos voltar aqui para a lógica de programação. Então, voltando lá para a minha lógica da receita de bolo, né? O que é a lógica de programação? Ela é uma receita de bolo. E aí, da mesma forma que uma receita de bolo, você coloca os passos assim, ó. Primeiro eu tenho que bater as claras. Depois eu tenho que misturar as gemas, margarina e o açúcar. Depois eu tenho que acrescentar o leite, a farinha de trigo e continuar batendo. Por último, eu tenho que adicionar não sei o quê. Então, uma sequência de passos que você tem que seguir para o seu bolo ficar pronto, para o seu programa funcionar. Beleza? Então, a lógica de programação é exatamente essa sequência. E aí, repara o seguinte, programar, né? O que é programar? Nada mais é do que você saber quais são os comandos, né? Quais são os textos que você tem que escrever, que o seu computador também vai entender, né? Ou seja, você vai escrever aquilo e o seu computador vai entender o que você está escrevendo para o computador fazer exatamente o que você quer. Então, vamos agora para o nosso exemplo prático. O que é esse exemplo prático? Eu quero construir com você aqui uma lógica de programação, beleza? Vamos lá, vamos construir junto aqui a lógica de programação desse desafio. Digamos que você lá no seu trabalho recebeu essa base em Excel aqui, uma base de dados aqui em Excel, tá vendo? E aí eu quero criar a lógica de programação, tá? De um programa que descobre qual é a loja que teve o maior faturamento. Então, na verdade, quando isso chegar para você, não vai chegar assim, seu chefe não vai virar para você e falar assim, olha só, eu preciso que você construa um programa que descobre a loja que teve o maior faturamento. Não, ele não vai falar assim, ele vai falar assim, olha só, qual foi a nossa melhor loja em faturamento? Qual foi a loja que teve o maior faturamento? Aí você vai traduzir isso. Como que eu vou traduzir isso? Eu vou olhar assim, beleza, então eu tenho que conseguir construir um programa que vai descobrir qual é a melhor loja, né? A loja que teve o maior faturamento. E aí, se você quiser, você pode ir até além. Falar assim, não, eu vou calcular o faturamento em cada uma das lojas. Que eu vou criar um ranking. Não vou nem só falar só a melhor. Eu vou criar um ranking, porque vai que depois ele me pergunta a pior. Né? Mas aí fica um adendo extra. Beleza. Como que eu vou construir um programa que calcula, né, que descobre a maior loja de faturamento? Nesse momento, eu acho que a primeira coisa que quando você pega um desafio desse, vou construir um código, vou construir um programa, a primeira coisa que você faz é o quê? Você constrói esse passo a passo em português. Então você escreve em português quais são as ações que você deveria fazer para conseguir resolver esse problema. Então nesse nosso caso daqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, um bloco de notas e eu vou construir esse passo a passo aqui, ó, dentro desse bloco de notas, tá? Então, ó, vai olhando aqui essa tabela, a tabela tá aqui do lado, ó, vai olhando a tabela e eu vou aqui no bloco de notas escrever cada um dos passos que a gente vai fazer. Então aqui, ó, aqui tá a nossa tabela. Então, nessa tabela eu tenho aqui, ó, a data da venda, a loja em que foi vendido, o produto, a quantidade, o valor unitário e o faturamento. Qual é o nosso objetivo? O meu objetivo eu quero saber qual foi a loja que teve o maior faturamento. Então, o primeiro passo que o meu programa vai ter que fazer é ler a tabela, né? Vamos chamar assim de puxar a base de dados. Puxar a base de dados. Esse é o primeiro passo. Primeira coisa que meu programa vai fazer é puxar... Não vou nem numerar. Vamos colocar igual a receita de bolo mesmo. A receita de bolo não vem numerada, vem só com setinha. Então vamos assim. Puxar a base de dados. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai puxar a base de dados. Beleza. Agora que eu tenho essa base de dados, o que o nosso programa tem que fazer? Bom, agora o nosso programa, ó, ele tem que olhar a coluna da loja, tá vendo? Ele tem que olhar a coluna da loja e calcular quanto foi o faturamento daquela loja. Então ele tem que aqui, ó, olhar a coluna da loja, e aí aqui, para cada loja, concorda comigo? Para cada uma das lojas que estão na coluna da loja, o que ele tem que fazer? Para cada loja, calcular, para cada loja, vou botar assim, 2 pontos, calcular o faturamento total da loja. E aí, se você quiser, você pode colocar até aqui, ó, somando o faturamento de cada venda. Você pode até descrever mais, ou não, você poderia tirar isso aqui. Isso aqui eu botei entre parênteses porque é opcional. Por quê? Como é que eu calculo o faturamento de cada loja? Eu vou chegar aqui e falar, ó, Iguatemi Esplanada faturou 358 nessa venda aqui. Mas nessa outra venda aqui, ele faturou 360. Mas nessa outra venda aqui, ele faturou 368. E assim vai. Então, para cada loja, eu quero calcular o faturamento total da loja. Mas o que é calcular o faturamento total da loja? É olhar linha por linha e somar o faturamento, tá vendo? Somar o faturamento. Tá lá, ó, somando o faturamento de cada venda. Beleza? É isso.
Depois que eu descobri, o que a gente vai ter agora? Depois que a gente calculou o faturamento total da loja, em qual cenário a gente vai ter agora? O que a gente vai ter? A gente vai ter quase que como uma tabela, onde a gente vai ter a loja e o faturamento dela. A loja e o faturamento dela. A loja e o faturamento. O que eu preciso fazer? Fala aqui, ó. Olhar. Vou botar aqui, comparar o faturamento das lojas e descobrir qual loja teve o maior faturamento. Pronto. Você, em um vídeo, construiu a lógica de programação de um código. Isso aqui é a lógica de programação. Beleza? Então, isso daqui é o passo a passo que a gente vai ter que seguir no nosso programa, quando a gente for programar isso em Python. Isso aqui é o passo a passo que a gente vai ter que seguir para conseguir calcular, para conseguir fazer esse nosso programa funcionar e descobrir qual loja teve o maior faturamento. Beleza? E aí, se você quiser, você poderia até colocar aquele último ponto aqui, que é criar um ranking das lojas por faturamento. Caso você não queira só a maior, você queira todas elas listadas, você coloca aqui, ó, criar um ranking das lojas por faturamento. Beleza? Então, em relação à lógica de programação, eu acho que a única coisa que você precisa saber para conseguir começar a programar é justamente isso daqui. É você criar esse passo a passo, e todo programa que eu construo, eu sempre penso nisso antes. Tenho que construir um programa para resolver tal coisa. Eu vou primeiro construir em português o passo a passo. Depois a gente só vai pegar esse passo a passo e traduzir ele para o Python. Traduzir ele para a linguagem de programação que a gente quer usar. Ah, Lira, mas eu vi no vídeo tal, eu vi no curso tal, que na lógica de programação tem variável, tem condicional, tem loop, tem não sei o quê. Sim, todas as linguagens de programação vão ter variáveis, vão ter loop, vão ter condicionais. Só que se eu falo esses nomes para você aqui, variável, loop, condicional, eles significam alguma coisa? Não. Então, melhor do que eu tentar ficar aqui criando vários métodos mirabolantes para te explicar o que é uma condicional, o que é um loop, o que é uma variável, é eu abrir o Python com você e te mostrar, olha só, para você tratar uma condição no Python, você faz assim. Para você fazer alguma coisa repetitiva no Python, que é um loop, você faz assim. Para você armazenar um valor no Python, uma variável, você faz assim. Então, ao invés de eu criar só trabalhar com essa teoria, eu prefiro ensinar para vocês na prática, mostrando um código, e é isso que a gente vai fazer aqui dentro do canal o tempo inteiro. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora que chegou no final do vídeo, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você discorda completamente da minha visão de lógica de programação, coloque aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Beleza? Bom, espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.